gente, já ouviu aquela famosa frase: Deus é pai, não é padrasto? Sim, não? Acompanhe o nosso vídeo de hoje. Fala, conectados! Estamos aqui em mais um vídeo da série Achou Errado. Achou Errado, é isso? É isso. Você já acompanhou o nosso outro vídeo? Nos siga nas redes sociais. Temos aí o Conectados NA no Instagram. Você também pode nos seguir no Facebook, tá bom? Que você vai ficar por dentro de toda a nossa programação. Hoje nós vamos vir aqui agora com um novo vídeo: Paternidade versus Paternalismo de Deus. E aí, como é que você tem enxergado a Deus? Você que enxerga a Deus como um pai, você enxerga a Deus como um pai autoritário que cria as regras para que você siga e simplesmente porque ele tem autoridade mesmo e ele quer te proibir de fazer algo ou quer permitir que você faça algo? Ou você consegue enxergar a Deus realmente como um pai que te ama, um pai que quer o seu bem? Então eu peço que você nos acompanhe aqui até o final nesse vídeo para que você consiga refletir a respeito desse assunto, tá bom? Ou será que você nem consegue ver a Deus como um pai? Né, Janinha? É verdade. A gente vai esclarecer essas dúvidas no vídeo de hoje. Nós somos convidados a ter um relacionamento próximo com Deus. E muitas vezes temos dificuldade de estabelecer esse vínculo, porque temos referência dos nossos pais biológicos. Mas Deus nos convida para um relacionamento de intimidade, comunhão, dia após dia com Ele. Porque se temos pais distantes, Deus é um pai presente. Se temos um pai que não nos dá atenção, Deus quer nos relacionar com a gente 24 horas por dia. Se você não teve um pai presente, que te acompanhou, não sabe nem da sua história, mas eu quero te dizer que Deus, Ele quer se relacionar com você. Esteja com o coração aberto para ouvir essa verdade. Falando de paternidade versus paternalismo, nós temos aqui que paternidade é... A paternidade, ela tem a ver com aquela relação afetiva de pai para filho. Já a paternalidade tem a ver com essa relação de simplesmente do autoritarismo que o pai pode ter para com o filho, certo? Então, para continuar aqui, para sabermos qual que é a relação de parentesco que esse Deus Pai tem conosco e se é que nós podemos considerar Deus como pai, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí no seu smartphone e não consegue, né? E abrisse em Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é traduzido como uma forma carinhosa em que as pessoas chamam o seu pai. Então nós traduzimos ela como paizinho ou papai. Nós podemos enxergar nesse versículo que Deus, Ele quer ter conosco uma relação não somente de pai e ponto final. Mas não, Ele quer sim uma relação mais próxima, uma relação mais íntima de pai para filho e para que possamos chamá-lo de paizinho, de papai, entende? Então esse versículo, ele nos traz já essa reflexão de cara. Pois é, e tem muitas pessoas hoje em dia que não conseguem enxergar Deus como um pai, como um paizinho, por ter as distorções familiares. Não tem referência de um pai físico. Talvez o seu pai não foi presente, não te deu nenhum carinho, nenhuma afetividade. Mas eu quero te falar que Deus, Ele consegue suprir as lacunas que há no nosso coração, todo esse vazio por falta de referência. Deus, Ele consegue preencher. Deus, Ele quer nos curar da orfandade, sabe? Eu quero te falar que se você tem seu pai vivo, mas mesmo assim se sente só, o Senhor preparou uma família que é a nossa igreja para você pertencer. Quando somos cheios do Espírito Santo, o Senhor testifica no nosso coração que somos filhos dele. Na nossa caminhada com Deus, Deus demonstra o seu carinho, seu amor, sua fidelidade no dia a dia, na nossa vida cotidiana mesmo. Talvez eu não sei você, mas eu tenho várias experiências que eu consegui ver o cuidado de Deus, que eu consegui ver, gente, Deus é o meu pai mesmo, Deus cuida de mim. E eu quero te convidar como um ato de fé mesmo, a ter esse relacionamento com Deus. Se isso acontece com você, de não conseguir reconhecer
Deus como um pai, você vai ter sentimentos como medo, como rejeição, como distanciamento e sempre vai querer a aprovação das pessoas. Mas eu quero te dizer que precisamos apenas da aprovação de Deus. O outro, ele vai reforçar o nosso comportamento, mas é Deus que vai falar o que está errado e o que precisa ser melhorado, o que precisa ser lapidado mesmo. Desenvolva uma rotina de oração, de leitura da palavra, porque o seu relacionamento com Deus vai dizer muito se você lê a Bíblia. Porque quando, por exemplo, você quer conhecer um amigo, você passa tempo com ele, e com Deus não é diferente. Se você tem o seu pai físico, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre ele, você vai andar com ele, vai saber dos gostos, vai saber da comida preferida, da música. E eu quero te falar que quando andamos com Deus, vamos saber o que Deus aprova em nós. A igreja, principalmente a nossa igreja, que já tem um lema, nossa igreja, uma família, tem essa característica de ser uma família. E muitas vezes você fala, Jane, eu não consigo, mesmo dentro da igreja eu me sinto um órfão. Abra seu coração e permita que o Senhor te cure dessa orfandade. Quando você entende a paternidade de Deus, você vai conseguir compreender que Ele vai te impulsionar, que Ele vai te levar a ver experiências inimagináveis. Você vai conseguir viver avançando de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, cada vez mais podemos perceber essa relação relacionamento de pais e filhos íntimos que Jesus ele nos propõe. Em João 13:33, Jesus mesmo ele nos trata como filhinhos. Ele diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vamos perceber então que Deus ele quer ter essa relação de paternidade conosco, de pais, essa intimidade de pais para filhos. Esse relacionamento de pai para filho ele pode extrapolar às vezes até aquele conceito de intimidade de pais para filhos que nós poderemos ter normalmente. A forma que Deus nos ama e nos trata como pai excede muito a forma de amor que nosso pai conseguiria nos dar. Desde a criação até a morte de Jesus, até os dias de hoje, o grande propósito de Deus foi fazer, por meio de Jesus, a sua grande família e nos ter realmente como parentes, como filhos dele, para que ele possa ter essa relação de pai para filhos. Então nós sabemos que com a entrada do pecado no mundo, o homem ele foi separado de Deus. E essa relação de intimidade que o homem poderia ter com Deus, de alguma forma ela foi quebrada, ela foi impedida. E Deus, ele por causa desse grande propósito de voltar a ter conosco essa relação de intimidade, então ele implementa o seu plano que foi feito desde antes da fundação do mundo, de enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós e reatar esse relacionamento conosco. Então nós vemos aí a grande vontade de Deus de nos ter como filhos. Desde que o pecado separou o homem de Jesus, houve essa grande mobilização de Deus. Durante todo o Antigo Testamento a gente pode observar que Deus pudesse conduzir o homem àquele momento específico em que ele pudesse enviar seu Filho Jesus para poder reatar o seu relacionamento com o homem e realmente se tornar uma família com o homem. Não sei como está a sua relação com Deus. Eu quero te falar que você pode se chegar hoje mesmo, pedir perdão pelos seus pecados e voltar para a casa do Pai. Porque assim como aquele filho pródigo que se afastou, se desviou, o Senhor hoje te chama para um relacionamento novamente com Ele. E a partir desse momento que Deus ele reata o seu relacionamento com o homem, o que Ele espera de nós? Nós vivemos esse momento onde que Deus já reatou, através de Jesus, o relacionamento conosco. Como nós temos tratado esse momento? Como nós temos tratado essa paternalidade de Deus, então? Nós temos reconhecido a Deus como que tipo de pai? Valorizado, né? Será que nós temos valorizado a esse pai que nós temos? Como é a nossa visão desse pai para conosco? A verdade é que muitas vezes a gente enxerga a Deus como um Deus simplesmente autoritário. Como assim? A gente acha que Deus ele não quer que nós pequemos simplesmente para ser o empata-festa. Sabe? Aquele cara que chega assim no melhor momento daquilo que você mais quer fazer, aquilo que vai te dar prazer, e Deus fala assim, não, parou, não vai rolar. Não. Mas Deus não quer fazer isso. A grande intenção de Deus, como um pai de amor faria, ser aquela pessoa que vai te orientar da forma correta para que você quebre menos a cara, entendeu? Para que você se fira menos. A intenção dele é te orientar para que você saiba qual é o melhor caminho que você deva seguir,
Quando Deus te priva de algo, é porque Ele está pensando justamente no seu bem. Cada vez que você descumpre algo que a Bíblia mesmo condena, são várias as consequências que nós temos. Então Deus ele está muito preocupado no seu próprio bem, de evitar que você sofra com decisões erradas, sofra com consequências de pecados, ou seja, daquilo que Deus ele não quer que você faça, é simplesmente para que você tenha um melhor resultado na sua própria vida e nos seus planos. Tá aí mais um versículo para poder embasar o nosso pensamento. Abra em João 1:12. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nasceram os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Ou seja, se você ainda tem alguma dúvida, a partir da hora que você recebe a Jesus, você realmente se torna filho de Deus. E talvez algumas pessoas achem que não façam parte da família por talvez não ter alguns trejeitos evangélicos, ou alguns pareçam de pessoas que são filhas de Deus, mas isso na verdade não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Porque na verdade não são os nossos sentimentos que vão dizer se somos filhos de Deus ou não. Mas na verdade é o Espírito de Deus, a partir da hora que você recebe o Espírito Santo, que testifica com você que você realmente é filho de Deus. Então se você acha que você não é filho de Deus porque talvez você não consiga sentir algo de diferente durante os cultos ou sozinho na sua casa, isso não é o que faz com que você seja ou não filho de Deus. Mas o que faz com que você seja filho de Deus é a partir da hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que você receba o Espírito Santo. Isso por si só é o suficiente para que você seja filho de Deus. Abra seu coração, permita que aquele que é Jesus que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir cada propósito que ele determinou na sua vida. Algumas pessoas ainda têm aquele pensamento de Deus como o poderoso castigador. Aquele Deus que tem uma lupa que emana as formiguinhas por causa das coisas que eles fazem errado. Esse talvez seja o pensamento de um Deus autoritarista. Um Deus talvez paternalista. Mas sabemos que esse não é o verdadeiro propósito de Deus. A visão de Deus paternalista é essa. O Deus que nos priva, o Deus que não permite que façamos algo simplesmente para nos prejudicar, o Deus que obriga que façamos algo ou que não façamos algo, o Deus que simplesmente nos poda, mas temos que ter na mente que Deus é o Deus Pai que nos ama. E aí o nosso pensamento ele muda totalmente, porque o Deus Pai que nos ama, ele é aquele que quer o nosso bem, que quer nos salvar e quer se relacionar de verdade conosco. Se você ainda enxerga Deus como um Deus paternalista, um Deus autoritário, você precisa, primeiramente, entregar de verdade a sua vida para Jesus. Você precisa receber o Espírito Santo, que vai testificar que você realmente é o Filho de Deus. E a partir daí, você ter uma vida de filho, de um filho amado por Deus. E uma vida de filho amado por Deus, entendendo que Jesus vai morrer em seu lugar para poder voltar a ter esse relacionamento com você, para poder ter intimidade com você. E será que nós temos valorizado todo esse sacrifício de Jesus para ter um relacionamento novamente conosco? De pai para filho, um relacionamento onde que ele quer nos orientar, quer trabalhar na nossa vida, onde que ele está muito interessado em te perdoar, onde ele está muito interessado em reconciliar com você, onde não apenas ele mostra aquilo que você não deve fazer, como ele também aponta os motivos que você não deve fazer, onde que isso vai dar, onde que isso vai parar, onde ele realmente se importa com seus objetivos, com a sua verdadeira felicidade, porque na verdade só ele conhece mesmo aquilo que é o melhor para você, aquilo que é bom de verdade para você. O paternalismo, ele é aquele que restringe, ele é aquele que simplesmente bloqueia, é aquele pensamento em que Deus ele simplesmente usa as pessoas por usar, onde a intenção de Deus é simplesmente manipular e controlar pessoas, quando na verdade a verdadeira intenção de Deus é ter você como filho. Então, se você ainda não conseguia enxergar qual era o verdadeiro perfil de Deus, eu quero que você então reveja o seu pensamento, leia a Bíblia, se relacione com Deus, passe a orar mais, passe a conversar mais com seu pai, crie intimidade com ele e seja o filho que Deus quer que você seja. Se você acha que não pode chamar Deus de pai, você achou errado. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal,
curte, compartilha. Muito obrigada e tchau! Assim, e aí, Biel, você não conseguiu vivenciar a paternidade dele? Não? Eu não sei se eu vou conseguir falar, isso é melhor não, melhor né, beleza. Olha aqui, colocar o Gabriel no fogo, E coloca no fogo no meio do vídeo, então, né? Ela já vinha as perguntas dela, agora de fazer perguntas. Conectado, seu. Somos convidados a ter um relacionamento diário com Deus. Por algum momento eu fiz essa frase. Tá bom. Beleza. Do nada, né? Do nada. Manda. Somos convidados a ter um relacionamento direto com Deus. Ela desligou de novo. Então tá. Acho que nosso vídeo vai dar um segundo. Então, a partir de agora eu queria que você orasse. Eu falei isso aleatoriamente. Você orar. E já a paternidade.